aqui para gravar, tá? Bom, então, meus queridos, é o seguinte. Vocês... Espera aí que eu esqueci de botar o HDMI para vocês verem na tela ali também. Espera aí, só um minutinho. O que acontece, gente? Vocês vão ter que entrar no seu Google Drive. Tem aqui Meu Drive, Colab Notebooks. Você vai criar uma pastinha dentro do Colab Notebooks chamado Comércio. Tá? Comércio, assim, tudo em maiúsculo. Comércio. E dentro dessa pastinha, você vai colocar esse arquivo aí, base comercial aí. Esse CSV, tu vai colocar lá dentro, tá? Cria lá dentro do... Você tem Meu Drive, Colab Notebook, no teu Google Drive lá, né? Dentro da pasta Comércio. Aí cria a pasta Comércio, todo em maiúsculo, e joga esse CSV que eu mandei no e-mail lá dentro, tá? Aí eu vou esperar, tá, gente? Vocês fazerem aí. Para depois. Né? Vai aqui, Meu Drive, tá vendo? Tem a pastinha aqui, Colab Notebooks, abre ela, cria essa pastinha aqui, Comércio, tudo em maiúsculo, e joga esse base comercial CSV lá dentro. Legal? Joga lá dentro. Aí eu vou esperar a gravação. Então, é só você vir aqui, né? Ó, abre aqui, ó, Google Colab, abre e carrega o Open Colab, né? E abre e dá o upload, né? Procura e pega aqui, LLM básico 05, esse que a gente acabou que eu passei para vocês. Beleza? Abre o bicho. A única coisa, gente, que vocês vão ter que fazer agora é o quê? Pegar aqui, né? Tira a minha chave aqui do Google e do Pinecone. Esse environment não tem problema, não. É padrão isso aqui. Por quê? Se todo mundo executar na minha, ninguém vai executar, porque vai esgotar o recurso, essas não vão conseguir fazer. Beleza? Tá? Por isso que eu falei desde a aula passada, guarda a API aqui do Google e guarda a API do Pinecone. A Pinecone você vai copiar. Agora do Google ele não deve receber mais, você tem que ir lá e ganhar no... Por isso que eu salvo aí. Não, mas se você for no código anterior, tu pega ele lá. Não vou dar um tempinho para fazer isso. Mais uma vez, substitui as chaves aqui. Então, ó, deixa eu explicar para vocês. Ó. Então, esse notebook ele vai constar da vetorização de uma planilha de base comercial com vários produtos para consulta por um LLM e um RAG. Aí, a gente vai ter esse arquivo base comercial. Quer ver? Eu vou abrir ele aqui rapidinho, só para vocês verem. Deixa eu ver aqui se vai dar para ver ele aqui. Aí, ó, ele tem a data da venda, quantidade vendida, fabricante, preço unitário, custo unitário, lucro, nome do produto, nome do cliente, sobrenome, código do cliente, localização e a categoria. Tá? Tá beleza? Então, só as colunas que tem aqui. E tu vê que esse arquivo aí é bem grande, cara. Porque você ter esses tantos, quase 15 mega de texto, é informação pra caramba que tem aí. Tá? É coisa pra caramba. Tá? E aí a gente vai ver umas características que tem aqui diferentes em relação àquele que a gente viu na aula passada. Tá? Tá bom? A gente vai ver isso. E aí, o arquivo base comercial deve estar na pasta folder chamado comércio, dentro do My Drive, Colab Notebook, que a gente já fez, né? E um detalhe importante que a consulta final do RAG possui memória. Lembra que eu dividi o código em dois?
E aí, a parte final é para a gente fazer a consulta sem precisar vetorizar tudo de novo. Aí eu botei a memória nesse, tá? Tá legal? Por quê? Porque na prática a gente vai ficar fazendo consulta depois que vetorizou, né? Entendeu? Tá? Que tá aqui no final, ó. Eu botei separado, ó, aqui, ó. Código abaixo permite realizar o RAG com consultas vetorial Panicode sem a necessidade de carregar os dados no banco novamente. Ou seja, sem necessidade de vetorizar de novo. Conste que na versão abaixo tem o uso de memória. Na que tem aqui em cima a consulta, não tem. Aqui, logo aqui. Tá? Essa daqui, não. Mas por quê? A gente vai usar na prática, eu vou fazer um modo só para carregar, para vetorizar, e o outro depois que eu vou fazer as consultas, fazer as coisas direitinho. Beleza aí, galera? Tranquilo? Bacana. Então, agora vamos explicar o código, depois a gente roda. Deixa eu explicar ele todo aqui primeiro. Tá? Esse aqui eu fiz um pouquinho diferente, só para vocês verem. Eu já botei a chave aqui dentro. Então, isso aqui quer dizer o quê? Se você quiser, ó, para cá, tu pode botar essas chaves aqui num arquivo. Entendeu? Por exemplo, se você quiser, você pode botar elas num arquivo e até, não sei se vocês lembram que a gente viu na disciplina passada, para ninguém simplesmente abrir ali e ver, tu pode salvar ela num arquivo binário, do tipo pickle. Tipo, se alguém abrir aí, não vai entender o que está ali dentro. Tá? Tá ok? Para não ficar tão visível assim de cara. Tá? E aí você pode ler e pegar as chaves e atribuir ali as variáveis. Tá? Mas eu botei aqui para estar um jeito diferente do que a gente fez na aula passada, que era carregando por aqui. Só para vocês verem outro jeito que dá para fazer também. Beleza? Tá? Aqui, eu dei um novo nome para aquele index name, eu botei aqui RAG base comercial. Se vocês forem olhar no exercício, aquele passado tinha um outro nome. Tá? E aqui é o caminho do arquivo do CSV, tá vendo? Content, Drive, My Drive, Collab, Comércio, blá, blá, blá. Por isso que eu pedi para botar lá, para não precisar mudar o código, é óbvio. Você, depois, se quiser, tu bota na pasta que você quiser, dependendo do trabalho que você vai fazer. Tá bom, gente? Só para não precisar alterar o código. Aí aqui ele vai montar, né, o Drive do Google Drive para poder acessar. Estou explicando pedacinho por pedacinho, tá? Aqui, ó, aqui tem uma diferença brutal, ó. Presta atenção aqui, galera. Carregamento e processamento dos dados. Então, é que aqui eu pedi aqui, né? Ele carrega, então o separador do arquivo é ponto e vírgula. Aqui eu falo aqui, on bad line skip, ou seja, se tiver uma linha com problema, ele pula, e o encoding é TF8, que a gente tem caracteres com acento, cedilha e tudo mais. Tá? E aí, ele também, se tiver dado faltante, aí ele apaga aquela linha lá. Tá? No caso aqui, como está all, na verdade, ele vai apagar toda... É porque se você for olhar aqui, ó, cadê o... Ah, porque eu fechei, né? Ele tem algumas linhas aqui em branco, ó. Esse aqui, essa linha aqui, ó, drop NA, tá vendo? Quando está em branco, ele apaga a linha, tá? Ele vai apagar. Tá? É isso que está fazendo aqui. E aí, o que ele vai fazendo? Ele vai lendo linha a linha. Diferente daquele outro, a gente aqui não vai ter o... Oh, meu Deus do céu, esqueci a palavra agora. Aquele que divide o arquivo bucket, não, como é que é? Hã? Chunk, isso. E me escapou a palavra. E não tem o chunk, nem aquele que você tem, né? A sobreposição de um por outro. Por quê? Porque aqui a gente não vai ter textos assim tão longos, né? E a gente, o meu dado é uma linha desse CSV. Sacou? Tá? Por isso que aqui não vai fazer isso. Legal? Não vai fazer.
Tá? Não vai precisar dividir em chunk aqui no caso. Tá? Tá ok? Aí ele não vai... Tanto é que você vai ver que ele não tem o chunk, nem aquele chunk overlap não tem aqui. Tá? Aí aqui ele vai inicializar o embedding. Aí qual é a moral da história? Que esse text embedding 004, a princípio é o melhor, eu fiz essa pesquisa, é o melhor modelo de embedding que tem para esse da Google aqui. Tá? Tá ok? Para vetorizar é esse aqui. Por isso que nós estamos usando esse. É óbvio, se tu for usar da OpenAI, é outro. Se tu for usar do Grok, é outro. Tá? Cada um. Aí você vai ter que procurar para cada um qual é o embedding dele. Certo? Aí, aquele inicializa aqui o Pinecone. Aí ele vê se aquele índice, como ele está criando, está vetorizando, né? Aí ele diz se já o índice já existe, se não deleta, tá? Uma coisa, na verdade, seria até interessante que, se fosse o caso, né? Depois, se for o caso, até tirar para quando você pegar com dados novos, né? Ele não apagar o que já tinha antes, entendeu? E para ele incluir aquele novo que está lá. Aí, o que ele faz? Cria um novo índice, né? Aí a gente já viu aqui um nome, aqui dimensões 768. Por que 768, mais uma vez? Por quê? Porque esse embedding, ele cria um vetor de 768 dimensões. Lembra aquilo que a gente viu na aula passada, né? Para quê? Com esses vetores, que ele vai poder comparar um com o outro, e por essa métrica aqui do cosseno, ele vai conseguir ver o quão semelhante é um do outro. Tá? Tá legal? É isso aqui. E aqui é a especificação do servidor AWS, né, que é da Amazon, e aí a gente usa essa região padrão para ele. Tá? Ok? Então, basicamente, o que você pode, de repente, mudar aqui é a dimensão, dependendo do embedding que você estiver usando, e a métrica. Lembra que a gente teve naquela outra aula, a gente viu as outras métricas que tem? Tá? Mas aqui a gente... lembra? Aí tem distância euclidiana e tem umas outras lá. Aí, no caso aqui, nós vamos continuar usando aqui a cosseno. Aí ele cria o Vector Store para armazenar. Aí aqui ele está passando todo aquele texto que ele leu do CSV, o embedding, tá? E o index que ele fez. Tá? Aqui eu estou especificando qual LLM que eu vou usar. Nesse caso aqui eu vou usar Flash. Se quiser usar Pro, sei lá, você que sabe. Aqui a temperatura eu especifiquei para 0, para ter uma resposta mais objetiva. E aí eu botei o Max Output Token 4096. Aí, se você quiser ver o máximo, aí você tem que ver para aquele modelo qual é o maior que ele pode dar. Se não me falha a memória, aqui, ó, que ele pode dar é isso aqui, ó, 4096 vezes 2. 8.192, se eu não me falha a memória. Tá? É o maior, a quantidade de tokens que ele pode ter, 8.192. Tá? Professor, oi. Ela está 0.0. Então, se eu colocar 0.1, o que eu mudo aí nessa... Não, aí é aquela coisa. Né? Quanto maior, no caso aqui, a temperatura, maior a variabilidade que você vai estar... Lembra a ideia de entropia em física? É a mesma coisa. Está 0, seria o quê? 0 Kelvin, 0 absoluto. A molécula não se mexe. Entendeu? Agora, conforme você vai aumentando a temperatura, você aumenta a entropia.
Então, ele vai de 0 a 1. 1 é entropia máxima. Então, o trem vai ser muito criativo. Então, 0 quer dizer, ele não vai ter criatividade nenhuma aqui, no caso. Entendeu? Tá? Então, por exemplo, se eu quero fazer uma consulta aqui no banco de dados, eu não quero que o negócio seja criativo, não, cara. Entendeu? Né? Você concorda? Eu não vou querer que seja muito criativo numa consulta para um banco de dados. Tá? E aqui, ó, eu tenho o retriever. Isso aqui foi legal. Ó. Né? Pode alterar aqui. Ó. Tá vendo aqui esse K? Não é os 10 registros, são os 100 registros mais relevantes. Que eu fiz um teste que inicialmente estava com 10 e dependendo do que você perguntava, só 10 era muito pouco. Entendeu? Tá? Então, aí eu aumentei aqui para 100, aí ele me trouxe respostas bem melhores. Nesse caso, por exemplo, naquele caso que a gente fez na aula passada, já não seria legal. Entendeu? Já não seria legal. Para esse caso aqui, que esse K aqui, ele está pegando, ó, esse K é o número de registros relevantes. Então, se eu fosse 10, ele ia ver o quê? Os 10, baseado no cosseno, ele ia ver o quê? Os 10 mais relevantes com aquela medida. Se eu botei 100, os 100 mais relevantes de acordo com aquela medida. Então, no caso do texto, acho que a gente tinha botado até 5. Beleza. Mas para esse aqui, que é para buscar num banco de dados, se fosse aquele 5, 10, eu sei porque eu fiz um teste, não teve consulta que ele não retornou o resultado. Tá? Depois, se vocês quiserem, pode experimentar. Mas é bom experimentar naquele lá de baixo, para você não precisar rodar tudo de novo. Tá? Aí aqui tem o prompt, né? Tá? Então, você é um assistente especialista em analisar dados de vendas, que é aquilo lá. Tá? Usar apenas informações, então é óbvio. Dependendo do dataset que você está mexendo, você tem que mudar um tiquinho ali o prompt, né? Tá? Estou pegando um dado, por exemplo, na área da saúde. Porra, eu não vou dizer que eu sou analista de dado de venda. Entendeu? Aí aqui, eu estou montando a cadeia de RAG, só que aqui, olha, eu estou também fazendo, eu estou dando a condição a ele de... não, o negócio da memória é embaixo. Tá? Aí aqui eu estou montando aqui a cadeia de RAG para ele armazenar, tá vendo? Tem o contexto, que é o retriever, que que vai trazer do banco de dados vetorial, né? E aí tem o prompt e ele vai fazer o parse em cima dele para buscar os mais relevantes que eu tenho ali. Tá? E aqui aquele esqueminha que a gente já tinha feito, né? Que você faz a pergunta, ele passa a pergunta para LLM e executa. Tá legal? Então, a gente já pode botar aqui para executar, enquanto eu vou explicando de lá de baixo, porque vai demorar para caramba aí para vetorizar isso aí. Então, pode já botar para rodar essas 2 primeiras células e deixa o pau torando aí enquanto eu explico o outro lá de baixo, que vai demorar. Pode rodar essa célula 1 e a outra aqui de baixo enquanto eu vou, porque vai demorar. Entendeu? Ele vai demorar para vetorizar isso aí, que é muito dado. Você já tinha botado para rodar e ainda está rodando, para você ver. Tá? Aí, gente, aqui, olha, o que ele tem aqui de diferente, eu vou no que ele tem de diferente. Aqui embaixo, depois você tem que mudar de novo. Ó. Tanto a chave do Google e do Pinecone aqui embaixo, as duas aqui também. E aonde é que está a diferença é aqui, ó. Aqui, ó, quer ver? Ó? Aqui. Ó, aqui, ó.
prompt para reescrever a pergunta do usuário com base no histórico. Tá vendo? Então, ele tem aqui contextualize o prompt. Então, tá? Ele tem aqui que ele vai armazenando aqui, tá vendo? Message placeholder, chat history. Então, ele vai armazenando aqui. Tá? Tá vendo? Aí você acessa aqui o Google Drive, que agora que ele chegou lá, né? Primeiro ele fez o pip install lá. Ainda bem que a gente está rodando na máquina do Google, depois na nossa, meu Deus do céu. E aí, olha, cadê aqui? Ó? Aí, olha, tá vendo? Ele vai, tá vendo? Permitir você recuperar a tua cadeia, tá? A história do que você já fez. Para quê? Igual não acontecer igual na aula passada. Você faz a mesma pergunta, ele poder dar a resposta diferente. Tá? Tá legal? Então, aí ele vai armazenando o histórico da pergunta, tá vendo? Dentro do loop, ó, ele atualiza aqui a pergunta e o conteúdo que você já fez, ele vai armazenando lá. Tá? Então, não bota esse aqui de baixo para rodar ainda, não. Deixa acabar o outro de cima primeiro. Peraí, o que deu aqui? É que ele não tinha montado ainda. Oh, meu Deus. Se der esse pipoco, é só... O que ele está dizendo aqui? Espera aí. Deixa eu ver aqui o que foi que aconteceu. Aqui eu estou em qual conta? Eu estou achando que eu estou aqui numa conta e estou executando em outra. Por isso que aqui o meu código não funciona, ele não achou que eu estou rodando numa conta. E aqui, deixa eu mudar aqui. Por isso que o bicho não funcionou. Não, peraí, deixa eu fazer aqui. Peraí. Peraí, deixa eu até dar uma pausa. Tá vendo? O código ele tem 2 pedaços, ó. Tá vendo? Aqui no baixo, ó. O código abaixo permite realizar o RAG, considerando assim a necessidade. Conste que na versão abaixo conste do uso da memória, de memória. Então, nesse aqui, você vai... Que é o ideal mesmo para fazer depois as perguntas, porque ele está fazendo sem... com a ideia da memória. Tá? Olha aqui, gente, que interessante isso aqui, ó. Eu estava testando ali com um colega. Eu vou sair aqui, nem vou rodar a pesquisa aqui. Eu vou rodar nesse de baixo que tem a memória, tá? Aqui, ó. Então, aí roda aqui o pip install e roda esse outro aqui. Embaixo aqui, código abaixo. Vamos rodar nesse aqui para a gente... Que aí eu quero mostrar para vocês que eu estava até vendo ali com... Não, aí, quer ver? Olha só uma coisa igual a gente estava... Eu vi aqui com... Estava vendo ali com o Napoleão. Olha isso aqui, galera. Preste atenção. Cadê o... Olha isso aqui, comércio. Vou abrir aqui, base comercial aqui. E aí eu vou rodar aqui, olha só. Igual ele perguntou ali, ó. Qual a data da maior venda? Beleza? Aí, qual é a moral da história?
né? O problema todo é que a gente especificou que ele tem que trabalhar em cima dos dados que estão lá. E aí, o problema todo é que aí, às vezes, como a gente tem aqui, ó, três campos numéricos, ó, preço unitário, custo e lucro, né? Para ele saber, por exemplo, qual que ele pegou aqui como venda. Eu estou achando que, muito provavelmente, cara, ele às vezes pode ter pegado primeiro. Quer ver? Ó? Vamos ver aqui. Ó, a data de maior venda, considerando... Aqui, ó, engraçado, no meu aqui, ó, considerando o maior lucro, que aqui ele considerou lucro, tá vendo? Ó? Mas dependendo do que você botar, bota essa mesma pergunta que eu coloquei aqui para ver se ele vai dar essa mesma resposta. Eu coloquei, professor, eu fui fazendo o senhor aí, que ele me deu o seguinte: a data da maior venda foi em 8/4 de 2019, com um lucro de 5.817. Entendeu? Entendeu? Então, às vezes, para fazer isso, que o ideal, que para ficar mais claro, seria interessante fazer uma coisa assim, ó. Qual a data? Aí você põe aqui entre parênteses. Qual é o campo? Ó, data venda, ó, da maior venda. E aí você especifica claramente que é o lucro. Aí ele vai retornar muito possivelmente até mais rápido, quer ver, ó, do que a resposta que foi dada, porque aí você especificou, entendeu, claramente qual é a data, o campo lá que você quer analisar a data e qual é o valor lá, entendeu? Porque no caso você quer ver o lucro. Peraí, deixa eu ver aqui. É. Engraçado. Uma coisa que a gente pode até testar para ver se ele vai dar uma resposta mais interessante. Vamos testar aqui, ó. Em vez do flash, vamos tentar aqui o Pro. Vamos ver. Aqui, qual a data venda de maior venda lucro. Hã? Eu até troquei ali para o Pro, vamos ver se ele... Aí, agora, aí, ó, a data com maior lucro, agora foi certinho, ó. 10/8/2019, aí, ó, o Pro, você pediu o menor, então, quer ver, ó, eu troquei para o Pro, vamos ver aqui, ó, qual a data de menor venda, né, aqui, ó, lucro, vamos ver se ele vai dar. Você vê, eu troquei para o Pro, parece que ele funcionou melhor, vamos ver. Aí, ó, 76,44. Tá vendo? Eu troquei para o Pro, parece que ele funcionou melhor. Só trocar aqui, ó, 2.5 Pro. Só aqui o finalzinho.
Oi. Perguntei qual que é o nome e o preço do produto mais caro. Tá, vamos ver aqui. Perguntei que ele me deu uma resposta até errada. Vou checar na planilha. Nome e o preço do produto. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos botar aqui nome, produto. Né? Eu vou fazer igual você fez aí, ó. Vamos ver. Vamos ver o que ele vai me responder. Você já tinha trocado por Pro também? Ou ainda tá? Tá, vamos ver quando eu trocando o Pro aqui. Vamos ver se ele vai responder. Porque se você bota ali nome e bota igual tá aqui, ó. Nome, produto e preço, tu põe preço NIT, rapaz, eu duvido que ele vai errar. Entendeu? Aí, ó. O produto mais caro são MGS Zu Tycoon 2. Pacote de expansão de espécie e alcance, ambos com preço unitário de 336. É esse aí mesmo? Não, dá para ver que não, que aqui tem de 3.000, que tem maior. Tá vendo? Por isso que eu estou te falando. Ó. Eu vou fazer a mesma pergunta. Vê, ó. Ó. Aí eu vou botar qual o nome, qual o campo que está ali, nome e produto. Vamos ver, ó. E o preço. O NIT, né? Vamos ver se agora ele vai fazer certo. Produto mais caro. Vamos ver se agora ele vai fazer certinho. Olha, isso aqui é caro. Lavadora e secadora, 9.000, provavelmente deve ser essa aqui. Lavadora e secadora, esse trem caro para danar. Deve ser essa. Espera aí, vamos ver. Não, rapaz, ó. Cafeteira com tosso super alto, 9.900. Essa aí, professor, é mais caro que esse. Qual é a resposta que eu estou pedindo? Mas essa cafeteira, pesquisando aqui na planilha, Ah. ela custa valor unitário. Não, preço unitário. Eu fiz no preço. Porque preço e custo deve dar diferente. O preço dela? Dessa cafeteira? Uai. Porra, ele botou 9.900. Ele me dá essa resposta também. Não, uma cafeteira com esse preço. 2.670, na verdade. Deixa eu ver se tem mais uma cafeteira com esse nome. 12,6 mil. Não. Mais uma cafeteira. Rapaz. Aí você vê que ela retornou o nome. Porque esse aqui, pelo que eu estou vendo, não é o preço da cafeteira lá, né? Tem várias. Não, mas. Apareceu cafeteira com todos os super altos. Então é isso mesmo. 9.900. Será que é essa mesmo? Peraí, vamos procurar aqui, ó. Eu tenho a planilha aqui eu vou buscar aqui, ó. Vamos ver. Ah, não, já tinha ela aqui. Tá certo. É ela mesmo? É. 9.900. Ah. Beleza.
Falei, porra, cara, será? Ele tomou uma cafeteira e falou, não, cafeteira 9.900. Rapaz, deve Aí ser. no primeiro disco eu achei, mas só que era outro Rapaz, deve ser aquela cafeteira. que pode, toma café. Que ela vai pegar o café nos píncaros de Cusco. Mas tem aquelas máquinas. Aquelas grandonas. Tá? Rapaz, porque eu estava até preocupado. Eu falei, meu Deus do céu, será que a IA aqui bichou? Né? Mas você está vendo? Quando você é mais específico na pergunta, por quê, cara? É porque aqui ela não foge, para ela não fugir do contexto, cara. Entendeu? Porque se você botar só também o preço, você concorda que ela pode confundir, dado que tem dois. Podia ser o preço, então, mas podia ser o custo, entendeu, cara? Porque se você for pensar o custo unitário, é o preço de compra, e preço aqui é preço de venda, né? Entendeu? Então, para não dar margem Entendeu? Por exemplo, aqui eu acho que não vai dar margem à dúvida, porque aqui já está o nome, ó, por exemplo, ó, aqui, se você perguntar, ó, aqui, qual o produto de maior quantidade vendida? Acho que dificilmente esse aqui vai dar. Por quê? Aqui está bem claro, ó, quantidade vendida, e aqui o nome, entendeu, cara? Aí eu acho difícil, porque aqui é mais fácil até dela, né, identificar. Eu vou falar para ele, só para eu vou fazer uma pergunta bem aqui, para saber quem foi que comprou. Eu vou colocar. Tu vai perguntar qual o nome do cliente que comprou a cafeteira, Não, pode botar o nome do cliente mesmo, que eu acho que aí ele vai. Aí, ó. Aqui, a quantidade máxima vendida em uma única transação foi de 5 unidades. Vários produtos atingiram essa quantidade, tá vendo? Legal. Tá vendo como é que aqui ela respondeu direitinho? Você pode perguntar, ó. Aqui, qual o nome do cliente que comprou a... Aí, deixa eu ver, cadê o nome da cafeteira doida lá? Aqui. Quer ver? Qual o nome do cliente que comprou a cafeteira, blá, blá, blá. Aí eu não disse que aquilo comprou o produto cujo nome entendeu? Vamos ver se ele... A preta e a branca, quem comprou a preta foi a Patrícia Ferreira, Beatriz Gomes, Ana Martins e Patrícia Ribeiro. Quem comprou a branca foi Beatriz Ribeiro. Aí, ó, aqui, ó, teve várias pessoas que compraram. Aí, ó, vários clientes compraram a cafeteira, a lista de quem compraram esse produto. Aí, ó, falou, achou. Tá vendo? Quando tem umas coisas que são mais óbvias, ela acha. Agora, quando você fala assim de valor, o problema é como é que ele vai distinguir qual desses três aqui. Aí você tem que ser mais específico. Entendeu? Entendeu como é que é? Tá? Aí tem que ser mais específico. A não ser, olha só, que você crie, né, e passe também para o contexto da IA um dicionário de dados. Né? O que é preço unitário? Você explica. O que é custo unitário? O que é lucro? Entendeu como é que é? Você passa no contexto para ela explicando. Aí você pode escrever mais genérico, porque ela já vai saber traduzir dentro do contexto. Entendeu? Que você falar preço de compra e custo unitário é a mesma coisa. Preço unitário e preço de venda é a mesma coisa. Entendeu? Aí você tem que dar esses contextos para ela. Entendeu? Porque senão você está dando margem também para ela para viajar. Se você dá um dicionário de dados assim, ó, entendeu? Você poderia botar também, ó, localização
e como é que é o... Rapaz, agora me escapuliu um nome que o pessoal do direito gosta muito de usar. Logradouro é a mesma coisa. Eu participei de um curso até aqui com o pessoal, sabia que tem muitas pessoas que não vão comparecem ao juizado porque eles não sabem o que significa logradouro. Como é que ele vai num lugar se ele não sabe o que é logradouro? Ele não vai. Hã? Entendeu? Não, cara, mas por que não é muito mais fácil você botar endereço, porra? Que é uma coisa que todo mundo sabe. Logradouro. Para que isso, cara? Endereço. Entendeu? Muita gente não sabe. Eu vou até parar de gravar aqui. Se você quiser, né, e guardar nesse dicionário de contexto, né, que QTD vendida é quantidade vendida, né? Preço unitário é a mesma coisa que preço de venda, custo unitário é a mesma coisa que preço de compra, né? Entendeu? Então, você pode até explicar como é que é calculado o lucro. Então, o lucro é o quê? É o preço unitário menos o custo unitário vezes a quantidade vendida. Entendeu? Você pode... nome do produto, descrição do produto também é a mesma coisa. Entendeu? Tá? Então, né? Outra coisa, localização, logradouro é a mesma coisa. Entendeu? Então, isso você está facilitando a LLM para interpretar a tua pergunta. Entendeu? Legal, gente? Deu uma clareada aí na situação? Tá? Então, você vê o legal, cara, que pelo menos dessa série de conteúdos que a gente está vendo aqui, você vê que isso aqui tudo tem uma aplicação prática bem legal, né? Entendeu? Então, o que nós vamos fazer da agora aqui para frente? Você vai escolher, né? Trabalha aí, as próximas aulas agora, a princípio a gente vai fazer online, tá? Se for o caso de ter alguma presencial, aí eu marco com antecedência. Para quê? Só para a gente trocar ideia. Eu estou fazendo isso. Aí o outro vê, cara, por que de repente aqui tu não... para melhor... Entendeu? Aí a gente marca uma só para trocar uma ideia. Entendeu? Então eu acho que é legal, cara, a gente... Cara que está aqui ao vivo, olhando, que aí você liga aqui no Data Show, compartilha e todo mundo vai vendo junto, fica legal, tá? Mas aí as próximas aulas nós vamos fazer, vai ser online. Tá legal, gente? Tá? Então, meus queridos, para hoje era isso aí. Aí o pessoal que tá aí, que tá online aí também, tá? E hoje a gente fica por aí. Pera aí, só um minutinho, que eu só vou... Valeu, Oscar. Tá? Aí a gente depois vai... Pessoal aí que também está online, depois que tiver interessado também em fazer o trabalho, nós vamos organizando. Então, eu vou interromper aqui a gravação.